Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Carniceria Del Fuego, Evoa Marketing, Museartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, PRS Monitoramento, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Especial Saúde e Bem-Estar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Giornale tem a honra de receber a médica mastologista doutora Sabrina Ribas Freitas, atuante na clínica Multi-Imagem e Gineclínica. Ela aborda temas expressivos sobre o câncer de mama, cuidados e tratamentos, destacando a relevância da clínica Multi-Imagem, que oferece exames de alta precisão com tecnologia de ponta. A Multi-Imagem é a única em Santa Maria a contar com o aparelho mamótomo, que realiza biópsia a vácuo, guiada por ultrassom. Essa tecnologia avançada oferece um grande diferencial no diagnóstico e na retirada total dos nódulos de mama, com benefícios significativos para as pacientes, não necessitando de cirurgia nem mesmo de internação hospitalar. Formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, possui residência médica e em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Universitário de Santa Maria, o USME. Com residência médica em mastologia pelo USME. É mestre em Ciências da Saúde pela UFSM e especialista em preceptoria em saúde, com atualização em reconstrução mamária em Milão, Itália. É membro da Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASCO. Membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, SBM. É também médica mastologista do USME, EBSER. O Giornale tem o privilégio de contar com sua presença. Agradecemos por dedicar o seu tempo e o seu conhecimento para um assunto tão sério relacionado à saúde da mulher. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Sabrina Ribas Freitas. Querida, obrigada, Giovana. Eu que agradeço a oportunidade, sobretudo nessa data tão especial, né? E para falar de um assunto tão importante para a saúde das mulheres, que é a saúde das mamas. Obrigada, doutora. Doutora Sabrina, para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de entender a magnitude do câncer de mama no Brasil. Quais são os números atuais relacionados à incidência dessa doença, especialmente considerando as diferentes faixas etárias? Então, sempre quando a gente vai falar a respeito do câncer de mama, para a gente ter uma proporção do impacto que o problema tem em relação à saúde pública, é importante a gente falar um pouquinho sobre os números. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é o órgão então que faz as estimativas em relação à incidência da doença, para o último triênio 2023-2025, que portanto inclui os anos de 23, 24 e 25, a estimativa é de surgimento de aproximadamente 74 mil casos novos da doença a cada ano. E no Brasil a gente tem uma peculiaridade muito específica, que é o surgimento da doença em pacientes muito jovens. A gente sabe que destes números, cerca de 40% dos casos ocorrem em pacientes antes dos 50 anos. Você traz à tona um dado preocupante, né? Se comenta que anualmente estão sendo diagnosticados 74 mil novos casos de câncer no Brasil, né? Exatamente. E desses 74%, 40%, que é um percentual altíssimo, desses casos afetam as mulheres jovens, com menos de 50 anos. Exatamente. E isso é um ponto importante de ser considerado, Giovana, porque acaba atingindo as mulheres geralmente no auge das suas vidas, né? Claro. Seja ela profissional, social, familiar, reprodutiva, enfim. Então acaba gerando uma série de impactos em relação às condições sociais das mulheres. E é de fato alarmante, né? Nos lembra que a doença não é exclusivamente de mulheres mais velhas. Por isso a importância do diagnóstico precoce, isso. Que nunca foi tão falado e requisitado. E o diagnóstico precoce, ele nos traz a grande probabilidade da cura da doença, da curabilidade da doença. A gente sabe que quando a doença é diagnosticada muito precocemente, ela pode chegar
há uma estimativa de 95% de chance de cura, e além, né, óbvio, da gente ter uma menor probabilidade de tratamentos mais agressivos para essas mulheres, ou seja, tratamentos mais brandos, Claro. né, com menos cirurgia, menos quimioterapia, enfim. Então as chances de cura são bem maiores, né? Tratamento bem sucedido, né? E menos Se agressivos, detectado exatamente. precocemente. Precisamos continuar falando sobre o assunto, conscientizar as mulheres, não é, doutora? E incentivar os exames regulares. É um esforço que todos nós temos que fazer para garantir que mais mulheres procurem ajuda, tenham acesso a tratamentos, né? Perfeito. E essa conscientização aos exames periódicos. E nós, como veículo de comunicação, também temos essa responsabilidade social. Com certeza, perfeito. Doutora Sabrina, qual é a idade recomendada para o início da mamografia regular? Certo. Existem algumas controvérsias em relação a essas recomendações para o início regular da mamografia, mas as orientações que a gente segue é da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a mesma recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia e também da Febrasgo, né, que seria então o início para aquelas pacientes que são consideradas de risco médio populacional, ou seja, para aquelas que não são alto risco, mamografia anual a partir dos 40 anos. Uma dúvida muito frequente também, Giovana, que acaba ocorrendo entre as pacientes, é se existe um momento de parar de se realizar a mamografia, né? Na verdade, não tem uma recomendação formal. A orientação destas entidades em relação à finalização da mamografia é a partir dos 74 anos, de acordo com a expectativa de vida de cada mulher, ou seja, as mulheres que mantiverem boas condições de saúde, independente da idade, elas devem sim seguir fazendo seus exames de rotina, porque elas têm benefício em relação à detecção precoce do câncer. E o histórico pessoal e familiar dos pacientes tem um peso, né? Sem dúvidas, né? A Sem considerar. dúvidas. Embora a maior parte dos casos não esteja relacionado a uma herança genética familiar, né, por alterações genéticas de origem hereditária, mas ainda assim o conhecimento dos seus riscos individuais, sobretudo dos riscos familiares, eles são importantes para que a gente possa estratificar o risco de cada paciente e poder dar orientações, então, individualizadas, porque embora a média das pacientes vão começar os seus exames a partir dos 40 anos, mas provavelmente a gente vai ter grupos de mais alto risco que vão se beneficiar do início dos exames antes mesmo dos 40 anos. E você comentou que as mulheres mais jovens, elas enfrentam a doença de forma mais agressiva. Existe uma tendência, né, não necessariamente, mas existe uma tendência de que quando o câncer ocorre de forma mais precoce, geralmente ele surge de forma, digamos assim, mais rápida, mais abrupta e com biologias tumorais um pouco mais agressivas e mais preocupantes do que em mulheres mais idosas. Por isso a importância de conhecer os fatores de risco para permitir uma análise personalizada. Perfeito. E, como você falou, um tratamento adequado, perfeito, né, para cada paciente. Perfeito. Essa é uma questão bem importante. Hoje, cada vez mais, a gente fala em medicina de precisão, em medicina de ponta, e isso inclui uma medicina individualizada. Então, conhecer os seus fatores de risco individuais, né? Provavelmente os fatores de risco seus são diferentes dos meus, e isso faz muitas vezes que a gente tenha abordagens diferentes com cada paciente, né? Então, conhecer esses fatores é fundamental para que a gente possa orientar o melhor caminho para cada paciente. Excelente. E, doutora, em relação ao autoexame, qual a importância do autoexame e com que frequência ele deve ser realizado? Ele é considerado um exame preventivo? Então, o autoexame, sim, ele é considerado um exame preventivo importante, mas mais no critério de autoconhecimento, né? Então, é muito importante que as pacientes conheçam as suas mamas, que elas conheçam a normalidade das suas mamas, para que numa eventualidade de surgir alguma alteração, elas possam prontamente buscar o seu médico de confiança, o seu médico assistente, para que tenha uma avaliação adequada. No entanto, Giovana, é sempre importante ressaltar que o autoexame ele não tem capacidade de substituição dos exames de imagem de rotina. Essa é uma grande dúvida que surge nas pacientes e que é uma informação importante de ser trazida. Porque muitas vezes o fato da paciente não identificar nada no autoexame não significa que não exista, né? Porque existem muitas alterações na mama que não são palpáveis,
que a gente, mesmo o profissional, não consegue identificar ao toque, e aí entra a importância da detecção precoce através dos exames de imagem. Então, o importante é que as mulheres estejam atentas ao seu corpo. Perfeito. Por meio do autoexame, mas ele jamais substitui o exame de imagem. Perfeito. Na verdade, eles são complementares, né? É importante que a mulher se conheça, mas sim é muito importante que ela mantenha os seus exames de rotina em dia. Certo. E quais são os exames mais eficazes para o diagnóstico do câncer de mama? E como é realizado o processo todo de diagnóstico? De diagnóstico, então. O exame padrão, o exame que é referência para fazer essa detecção precoce é a mamografia, né? Pode ser que futuramente a gente tenha algumas mudanças, mas por enquanto ainda é o exame padrão para o rastreamento. No entanto, a gente sabe que o ultrassom ele também tem um papel muito importante nessa complementação de avaliação. Por exemplo, para aquelas pacientes que têm as mamas consideradas densas, que são mamas que têm bastante tecido mamário e pouca gordura, a gente sabe que a mamografia sozinha ela não é suficiente para a detecção dos casos de câncer de mama. Então, ela precisa ser complementada pelo ultrassom, né? Sim. Então, o exame padrão é a mamografia. Muitas vezes, nas mamas densas, vai ter a indicação da complementação pelo ultrassom. E, óbvio, quando tiver alguma outra alteração específica, o ultrassom também vai ter um papel muito importante para que a gente possa fazer o diagnóstico. Claro, e na sequência, então, vem a biópsia. Perfeito. Essa é uma outra dúvida, né, que as pacientes acabam tendo. Somente a mamografia e o ultrassom, eles não são suficientes para que a gente possa dar à paciente Sim. o diagnóstico de câncer de mama. Para determinar a natureza do nódulo, por exemplo. Perfeito, exatamente. Então, para a gente poder determinar a natureza do nódulo, é necessário que a gente realize uma biópsia mamária, que aí a gente pode fazer uma biópsia ou guiada por ultrassom ou guiada por mamografia, Sim. mas na grande maioria das vezes ela vai ser guiada por ultrassom para que a gente possa ter o diagnóstico de certeza do nódulo. Claro. Então, a combinação da mamografia, ultrassom e a biópsia são fundamentais, né, para uma avaliação completa, permitindo um diagnóstico preciso, que é o que o médico realmente precisa avaliar, né, e até mesmo para o plano de tratamento direcionado. E porque, embora muitas vezes a gente tenha uma imagem que seja altamente suspeita, a mamografia e a ultrassom, ainda assim eu preciso da biópsia para poder dar essa definição histológica, né, realmente de diagnóstico para paciente. Bem, doutora, agora vamos falar sobre tecnologia. A multi-imagem se diferencia por investir constantemente em tecnologia de ponta, como, por exemplo, o aparelho Mamotomo, que realiza a biópsia mamária a vácuo, guiada por ultrassom, uma inovação exclusiva na cidade. Como essa tecnologia avançada contribui para a precisão do diagnóstico de câncer de mama? Então, perfeito. Realmente, Giovana, a gente tem uma grande novidade, né, aqui na cidade, que é essa tecnologia, que é a biópsia a vácuo. Na verdade, esse aparelho ele nos permite dois tipos de procedimentos. Ele nos permite o que a gente chama de biópsia a vácuo e ele nos permite o que a gente chama de exérese a vácuo. Qual é a diferença, né? Então, a biópsia, quando a gente foca na retirada de fragmentos para ter um diagnóstico do nódulo, e a exérese a vácuo é quando a gente utiliza o mesmo equipamento com a finalidade de remoção completa do nódulo, né? Na verdade, esse procedimento ele é um procedimento considerado minimamente invasivo, que eventualmente ele pode evitar procedimentos cirúrgicos, né? Especialmente quando a gente pensa em remoção de nódulos mamários, Sim. mas ainda não é um procedimento padrão para o tratamento do câncer de mama, né? Então a gente pode, a partir dele, ter fragmentos para biópsia mamária e também considerar esse mesmo procedimento para remoção de nódulos mamários, mas não para ainda o tratamento do câncer. No futuro muito próximo, é provável que sim, mas por enquanto ainda não. Sim, mas ele traz um grande diferencial, né? Você está Com falando certeza. aí em precisão e por ele ser menos invasivo, um benefício muito grande para as pacientes e certamente que permitindo uma coleta de amostras bem detalhada e confiável, não é, doutora? Perfeito, exatamente. A gente consegue ter uma quantidade de amostras, de fragmentos, como a gente chama, né, de tecido mamário, confiáveis, né? E também, Giovana, naquelas situações onde a paciente tem nódulos que eventualmente possam ser removidos através dessa técnica,
a gente pode trazer o benefício para a paciente de evitar um procedimento cirúrgico que envolve todas as questões, né, como internação hospitalar, anestesia, a paciente se, às vezes, privar da sua rotina, né, diária. Por ser um tratamento, um procedimento totalmente ambulatorial, não é, doutora? Sim, esse é um procedimento totalmente ambulatorial, a paciente faz, vai para casa. E o tempo de recuperação também é mais reduzido. Com certeza, ele tem de ser bem tolerado, o tempo de recuperação é mais reduzido, ou seja, para quando possível, para quando ele for indicado, ele acaba tendo vantagens em relação ao procedimento cirúrgico. Coincidentemente, ontem eu conversei com uma amiga que retirou os seus nódulos por meio deste aparelho na multimagem. Na multimagem. Eu fiquei realmente impressionada. Né? Então, ele permite a retirada total dos nódulos de mama, Sim. não necessitando fazer a cirurgia e nem mesmo internação hospitalar. Né? Verdade. Ela comentava que havia retirado os nódulos, até então eu não sabia onde ela tinha feito o procedimento. Né? Não vou citar o nome por uma questão ética, Claro. E realmente foi na multimagem que ela fez este procedimento. Então, o depoimento da paciente é muito importante. Com certeza. Claro, né, Giovana, a gente sempre ressalta, não é para todas as pacientes, existem indicações específicas, depende também muito da questão do tamanho do nódulo, da localização do nódulo, Claro. do tipo histológico, existem vários critérios a serem considerados, mas para aquelas pacientes que podem usufruir do método, com certeza ele tem vantagens inequívocas. Então é feita uma avaliação completa, evidentemente, né? Mas o avanço tecnológico ele eleva a qualidade então do tratamento, do cuidado e da cura, Sem que dúvidas. é o principal. A paciente precisa da cura. Da cura. Isso inclui também, né, o que eu havia falado anteriormente, é uma medicina individualizada e de precisão, né, onde a gente consegue ser mais preciso e assertivo em relação ao tratamento dos nódulos mamários. Ótimo. Doutora, nós estamos homenageando as mulheres pelo seu dia e gostaríamos que você deixasse suas considerações finais sobre a importância do cuidado das mamas. Perfeito. Então, a gente sabe que não só o câncer de mama, mas outras condições mamárias, elas passam a ser muito prevalentes. Hoje a gente fala muito a respeito da qualidade de vida e do estilo de vida das mulheres, né? Então, como um recado, né, final, eu acho que eu poderia deixar essa questão do investimento em estilo de vida, né, dieta, atividade física regular, considerar parar com o tabagismo para aquelas mulheres que fumam, né, restringir a ingesta alcoólica, procurar ter um controle do estresse e, logicamente, manter os seus exames de rotina em dia, seja mamografia, ultrassom e a visita também regular ao seu médico assistente. Eu acho que com essa combinação, embora a gente não seja capaz de evitar todos os casos de câncer de mama, mas a gente pode sim minimizar muito os efeitos da doença. Perfeito. Nós hoje realizamos 2 blocos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O primeiro bloco foi com a doutora Maristela Beck, endocrinologista, que trouxe informações valiosas para a saúde da mulher. E concluímos então este especial com você, que também trouxe informações muito importantes para que as mulheres que estão nos assistindo possam se beneficiar e cuidarem da sua saúde. Então nós queremos gentilmente agradecer a sua presença e as informações compartilhadas aqui no jornal. O seu conhecimento e sua dedicação são fundamentais para promover a saúde das mulheres, médicas que atuam em Santa Maria e na região central do estado, tanto você quanto a doutora Maristela Beck. Então, as suas considerações, elas remetem para a importância do cuidado com as mamas e também da saúde geral. Hoje tratamos bastante sobre o estilo de vida, também a qualidade de vida que implica no resultado do que nós vamos ter com o nosso corpo e com a nossa mente. Com certeza. Foi realmente um enorme prazer recebê-la aqui. Volte sempre. Querida, obrigada. Com esta edição especial de Saúde e Bem-Estar em celebração ao Dia Internacional da Mulher, encerramos mais um programa repleto de informações indispensáveis sobre a saúde feminina. Agradecemos imensamente a doutora Maristela Beck, médica endocrinologista, e a doutora Sabrina Ribas Freitas, mastologista, por compartilharem seus conhecimentos valiosos conosco. Desejamos a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher, com muita saúde, felicidade e bem-estar. Agradecemos também a nossa fiel audiência e aos nossos patrocinadores e apoiadores pelo suporte contínuo.
Nos vemos em breve na próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Edimari Planejados.